Bem-vindos ao mais um Tira Dúvida do Mercado de Trabalho. Yes! E qual é a nossa dúvida de hoje? Eu venho participando de muitas entrevistas, porém, acabo não sendo contratado. O que pode estar acontecendo comigo? Precisamos analisar como é que está sendo o seu comportamento na entrevista. Como que você vem respondendo às perguntas que o selecionador está fazendo? Vamos a algumas dicas sobre comportamentos e entrevistas. Saber o seu currículo de cor. Ter uma cronologia das suas atividades do seu currículo. É comum alguns candidatos comigo, na hora que eu pergunto sobre a ordem específica das atividades, eles não sabem narrar qual foi a primeira empresa, quanto tempo ficou em cada uma, e isso dá uma dúvida, mas será que a pessoa realmente vivenciou aquilo? Quando você vivencia algo, você experimenta algo, você tem claramente qual é a cronologia das suas atividades. Pode variar um mês ou outro, mas em termos de tempo que você ficou dentro de uma organização, você tem isso muito claro na sua mente. Quando a pessoa ela vacila um pouco nessa resposta, eu fico com um pouco na dúvida, será que ela está realmente sendo sincera naquele ponto? Sobre as suas atividades, seja bastante claro e objetivo sobre o que você desenvolveu na empresa. Não adianta o departamento, o grupo, mas sim você. E focar os resultados obtidos. Muitas vezes quando eu pergunto, mas quais foram os resultados que você conquistou? Resultados? Que resultados? Quando nós falamos de resultados, nós estamos falando de volume de trabalho. Numa área de departamento pessoal, por exemplo, nós podemos trabalhar o volume de folha de pagamento que a gente desenvolvia. De vendas é muito claro isso, né? Seria o volume de vendas que você fez. Eu posso, num departamento de compras, ter conseguido negociar um valor sobre um produto, sobre um fornecedor. O que a gente trouxe efetivamente de resultados para a empresa? Obviamente positivos, né? E eu sempre friso de tomarmos alguns cuidados com a fala. Algumas palavras são perigosas num momento de entrevista. Por exemplo, a pergunta vem, você conhece sobre, sei lá, fiscal? Aí a pessoa fala, não. Ela já responde com não. Porém, eu fazia isso. Quando ela responde o porém, eu fazia isso, no porém a gente vê que ela conhecia. Ou talvez ela não era um analista fiscal, não tinha essa vivência fiscal, mas ela auxiliava, ela ajudava, então ela tinha o conhecimento. Às vezes a pessoa ela já nega uma coisa que ela fazia, mesmo ela tendo esse conhecimento. E quando vem essa negação para mim, o que eu entendo? Sim, eu não quero esse emprego, eu tô com medo, eu estou insegura. Outra questão que é muito comum, a pessoa fala, bom, na verdade, quando começa com esse na verdade, assim, por quê? Tudo que você falou antes era mentira? A partir do momento que eu sei qual é a empresa, eu consigo identificar quais são as características daquela empresa, entender um pouco mais sobre a oportunidade daquela empresa que eu estou me aplicando, e aí sim mostrar o que eu conheço, mostrar quais são as minhas habilidades, as minhas competências, as minhas atitudes que possam contribuir para os resultados daquela empresa. Não sei qual é a empresa. Dessa mesma forma, embora eu não saiba qual é a empresa, eu também vou valorizar os meus resultados. Eu vou valorizar as minhas competências, as minhas habilidades, as minhas experiências na função que eu me aplico. A entrevista é um momento onde eu, selecionadora, vou entrevistar você, mas você também tem que me entrevistar. Você também tem que saber se você quer o meu trabalho, se é interessante para você trabalhar na minha empresa. Então, nem sempre eu me adequo a qualquer vaga. Eu tenho que entender um pouco mais qual é a vaga proposta para poder me aplicar a ela de forma mais assertiva. Uma entrevista, ela tem no máximo meia hora. A partir do momento que a minha entrevista ela passa de meia hora, ela já vira uma palestra, né? Nós perdemos o foco. E isso eu digo de todos, não só do candidato, como também do selecionador. E é um pouco culpa até do selecionador se estender um pouco mais nessas entrevistas, porque ele mesmo não se preparou e ele não teve foco na entrevista. Então, entrevistas com mais de 30 minutos, ela acaba desfocando, ela acaba perdendo o ponto principal, que é a seleção do candidato. Vamos pensar que nós temos
30 minutos no máximo para mostrar quem eu sou e conquistar aquela vaga. Então, o que eu tenho que falar de mim? Fazermos um roteiro de quem eu sou. Quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências, como eu posso agregar valor para essa empresa de forma bastante assertiva e sabendo que esse selecionador vai me contratar. Chegar com um pensamento positivo de vitória.